dor para nós. A vida terrestre é, algumas vezes, difícil de suportar, ainda mais o seria se, ao cortejo dos nossos males atuais, acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros. Subindo a cadeia de nossas existências, o entrecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações de nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios e as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir-nos com sua vingança. Bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosa as recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio, e assim muitas vezes os atira ao exército do mal. Que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos olhos de todos? Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Depois de termos bebido as águas do leite, renascemos mais alegremente para uma vida nova e desvanecem-se os fantasmas do passado. Transportando-se para um meio diferente, despertamos para outras sensações, abrem-se-nos outras influências, abandonamos com mais facilidade os erros e os hábitos que outrora nos retardaram a marcha. Renascendo sob a forma de criança, a alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessários à sua elevação. Ninguém cuida em reconhecer nesse ser fraco e encantador o espírito vicioso que vem resgatar um passado de faltas. Entretanto, para certos homens esse passado não está absolutamente apagado. Um sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência. É a origem das intuições, das ideias inatas, das recordações vagas e dos pressentimentos misteriosos, como eco enfraquecido dos tempos decorridos. Consultando essas impressões, estudando-se a si mesmos com atenção, não seria impossível reconstituir esse passado, senão em suas minúcias, ao menos em seus traços principais. Porém, no termo de cada existência, essas recordações longínquas ressuscitam em tropel e saem da sombra. Avançamos passo a passo, tateando na vida, vem a morte e tudo se esclarece. O passado explica o presente e o futuro ilumina-se mais claramente. Cada alma, voltando à vida espiritual, recobra a plenitude das suas faculdades. Para ela começa, então, um período de exame, de repouso, de recolhimento, durante o qual se julga a si mesmo e avalia o caminho percorrido. Recebe opiniões e conselhos de espíritos mais adiantados. Guiada por eles, tomará resoluções viris e, na ocasião propícia, escolhendo um meio favorável, baixará um novo corpo, a fim de se melhorar pelo trabalho e pelo sofrimento. Voltando à carne, a alma perderá ainda a memória das suas vidas anteriores e bem assim a recordação da vida espiritual, a única verdadeiramente livre e completa, perto da qual a morada terrestre lhe pareceria medonha. Longa será a luta, penosos os esforços necessários para recuperar a consciência de si mesmo e as suas potências ocultas, porém, conservará sempre a intuição, o sentimento vago das resoluções tomadas antes de renascer. Terceira parte. O mundo invisível. 15. A natureza e a ciência. Expusemos, nas páginas precedentes, os princípios essenciais da filosofia das existências sucessivas. Apoiados sobre a mais rigorosa lógica, tais princípios esclarecem o nosso futuro e resolvem numerosos problemas até aqui não explicados. Entretanto, podem objetar-nos que essas doutrinas, por mais lógicas e racionais que pareçam, não passam de simples hipóteses, meras especulações, e que como tais devem ser tratadas. A nossa época, fatigada dos devaneios da imaginação, das teorias e dos sistemas preconcebidos, propendeu para o cepticismo. Diante de qualquer afirmação reclama provas. Não lhe basta o mais lógico raciocínio. Precisa de fatos sensíveis, diretamente observados, para dissipar as suas dúvidas.
Tais dúvidas se explicam, são a consequência fatal do abuso das lendas, das ficções, das doutrinas errôneas com que durante séculos se embalou a humanidade. De crédulo que era, o homem, instruindo-se, tornou-se céptico e cada teoria nova é acolhida com desconfiança, se não com hostilidade. Não nos lastimemos desse estado de espírito, que não é, em suma, senão homenagem inconsciente prestada à verdade pelo pensamento humano. Com isso, a filosofia das existências sucessivas só tem a ganhar, porque, longe de ser mais um sistema fantasista, apoia-se num conjunto imponente de fatos, estabelecidos por provas experimentais e por testemunhos universais. A tais fatos é que consagraremos a terceira parte desta obra. O progresso da ciência, em suas escalas inumeráveis, é comparável a uma ascensão em país de altas montanhas. À medida que o viajante galga as árduas encostas, o horizonte se lhe alarga, os pormenores do plano inferior se confundem em vasto conjunto, enquanto novas perspectivas se desvendam ao longe. Quanto mais sobe, tanto maior amplidão e majestade adquire o espetáculo. Assim a ciência, em seu progresso incessante, descobre, a cada passo, domínios ignorados. Todos sabem quão limitados são os nossos sentidos materiais, como é restrito o campo que estes abraçam. Além das cores e dos raios percebidos por nossa vista, há outras cores, outros raios, cuja existência é demonstrada pelas reações químicas. Do mesmo modo, o ouvido só percebe as ondas sonoras entre dois extremos, além dos quais as vibrações sonoras, muito agudas ou muito graves, nenhuma influência exercem sobre o nervo auditivo. Se a nossa força visual não tivesse sido aumentada pelas descobertas da óptica, que saberíamos do universo na hora presente? Não só ignoraríamos a existência dos longínquos impérios do éter, onde sóis sucedem a sóis, onde a matéria cósmica, em suas eternas gestações, faz surgir astros por milhares, como também nada saberíamos ainda dos mundos mais vizinhos à Terra. Gradualmente de idade em idade, tem se estendido o campo de observação. Graças à invenção do telescópio, o homem tem podido explorar os céus de comparar o nosso mesquinho globo com as esferas gigantescas do espaço. Mais recentemente, a invenção do microscópio abriu-nos um outro infinito. Por toda parte, em torno de nós, nos ares, nas águas, invisíveis a nossos fracos olhos, miríades de seres pululam e agitam-se em turbilhões espantosos. Tornou-se possível o estudo da constituição molecular dos corpos. Chegou-se a reconhecer que os glóbulos do sangue, os tecidos e as células do corpo humano são povoados de parasitas animados, de infusórios, em detrimento dos quais vivem ainda outros parasitas. Ninguém pode dizer onde termina o fluxo da vida. A ciência progride, engrandece-se, e o pensamento por ela alentado sob novos horizontes. Mas quão leve se apresenta a bagagem dos nossos conhecimentos, quando a comparamos com o que nos resta ainda aprender. O espírito humano tem limites, a natureza não. Com o que ignoramos das leis universais, diz Faraday, poder-se-ia criar o mundo. Os nossos sentidos grosseiros permitem que vivamos no meio de um oceano de maravilhas, sem mesmo suspeitarmos delas, como cegos banhados em catadupas de luz. 16. Matéria e força, princípio único das coisas. Até aqui a matéria só era conhecida sob os três estados, sólido, líquido e gasoso. Crookes, o sábio físico inglês, procurando fazer o vácuo em tubos de vidro, descobriu um quarto estado, a que chamou radiante. Os átomos, restituídos à liberdade pela rarefação, entregam-se, nesse vácuo relativo, a movimentos vibratórios de uma rapidez, de uma violência incalculáveis. Inflamam-se e produzem efeitos de luz, radiações elétricas que permitem explicar a maior parte dos fenômenos cósmicos. Condensada em graus diversos sob seus primeiros aspectos, a matéria perde, no estado radiante, várias propriedades, densidade, forma, cor, peso, mas, neste novo domínio, parece estar, de maneira muito mais íntima, unida à força. Este quarto estado será o último que a matéria pode revestir? Não, sem dúvida, porque podemos imaginar muitos outros ou entrever pelo pensamento um estado fluídico e sutil, tão superior ao radiante quanto este ao gasoso, e o estado líquido ao sólido. A ciência do futuro, explorando essas profundezas, encontrará a solução dos problemas maravilhosos da unidade de substância e das forças diretoras do universo. A unidade de substância já é prevista, admitida pela maior parte dos sábios. A matéria, nós o dissemos, parece ser,
em seu princípio, um fluido de sutileza, de elasticidade infinitas, cujas inumeráveis combinações dão origem a todos os corpos. Invisível, imperceptível, impalpável, esse fluido, em sua essência primordial, torna-se, por transições sucessivas, ponderável e chega a produzir, por condensação poderosa, os corpos duros, opacos e pesados que constituem o caráter da matéria terrestre. Essa condensação é, porém, transitória e a matéria, tornando a subir a escala de suas transformações, facilmente se desagregará e voltará ao seu estado fluídico primitivo. Eis porque a existência dos mundos é passageira. Saídos dos oceanos do éter, aí tornam a mergulhar e a dissolver-se, depois de percorrido o seu ciclo de vida. Pode-se afirmar que, na natureza, tudo converge para a unidade. A análise espectral revela a identidade dos elementos constitutivos do universo, desde o mais humilde satélite até o Sol mais gigantesco. O deslocamento dos corpos celestes mostra a unidade das leis mecânicas. O estudo dos fenômenos materiais, como uma cadeia infinita, conduz-nos, gradativamente, à concepção de uma substância única, etérea, universal, e de uma força igualmente única, princípio de movimento, da qual a eletricidade, a luz e o calor não são mais que variedades, modalidades, formas diversas. É assim que, em sua marcha paralela, a química, a física e a mecânica verificam cada vez mais a coordenação misteriosa das coisas. O espírito humano encaminha-se com lentidão, algumas vezes mesmo inconscientemente, para o conhecimento de um princípio único fundamental, em que se unam a substância, a força e o pensamento, de uma potência cuja grandeza e majestade o encherão algum dia de surpresa e admiração. 17. Os fluidos, o magnetismo. Esse mundo dos fluidos, que se entrevê além de estado radiante, reserva bastantes surpresas e descobertas à ciência. Inumeráveis são as variedades de formas que a matéria, tornando-se sutil, pode revestir para as necessidades de uma vida superior. Já muitos observadores sabem que, fora das nossas percepções, além do véu opaco que nossa espessa constituição apresenta, existe um outro mundo, não mais o dos infinitamente pequenos, porém um universo fluídico completamente povoado de multidões invisíveis. Seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais, vivem junto de nós, testemunhas mudas dos nossos atos, e só manifestando a sua existência em condições determinadas, sob a ação de leis naturais, exatas, rigorosas. Importa penetrar o segredo dessas leis, porque de seu conhecimento decorrerá para o homem a posse de forças consideráveis, cuja utilização prática pode transformar a face da terra e a ordem das sociedades. É esse o domínio da psicologia experimental, outros diriam o das ciências ocultas. Essas ciências são tão velhas quanto o mundo. Já falamos dos prodígios efetuados nos lugares sagrados da Índia, do Egito e da Grécia. Não está em nosso programa nos estendermos demasiado sobre esta ordem de fatos, mas há uma questão conexa que não devemos deixar passar em silêncio, e a do magnetismo. O magnetismo, estudado e praticado secretamente em todas as épocas da história, vulgarizou-se sobretudo nos fins do século XVIII. As academias ainda o encaram como suspeito, e foi sob o novo nome de hipnotismo que os mestres da ciência resolveram se admiti-lo, um século depois do seu aparecimento. O hipnotismo, diz o senhor de Rochas, até hoje estudado só oficialmente, não é senão um vestíbulo de vasto e maravilhoso edifício, já em grande parte explorado pelos antigos investigadores. Infelizmente, os sábios oficiais, quase todos médicos, que se ocupam do magnetismo ou, como eles próprios o dizem, de hipnotismo, só fazem as suas experiências, geralmente, sobre passivos doentes, sobre internos de hospitais. A irritação nervosa e as afecções mórbidas desses passivos só permitem obter fenômenos incoerentes, incompletos. Certos sábios parecem recear que o estudo desses mesmos fenômenos, obtidos em condições normais, forneça prova da existência do princípio anímico no homem. É pelo menos o que resulta dos comentários do Dr. Charcot, cuja competência ninguém certamente negará. O hipnotismo, diz ele, é um mundo no qual se encontram fatos palpáveis, materiais, grosseiros, que acompanham sempre a psicologia, ao lado de outros fatos absolutamente extraordinários, inexplicáveis até hoje, que não correspondem a nenhuma lei fisiológica, e inteiramente estranhos, surpreendentes. Ocupo-me dos primeiros e deixo de lado os segundos. Assim,
Os mais célebres médicos confessam que essa questão ainda está para elas cheia de obscuridade. Em suas pesquisas, limitam-se a observações superficiais, desdenhando os fatos que poderiam conduzi-los diretamente à solução do problema. A ciência materialista hesita em aventurar-se no terreno da psicologia experimental, pois sente que ali se acharia em presença das forças psíquicas, da alma enfim, cuja existência tem negado com tanta tenacidade. Seja como for, o magnetismo, repelido pelas corporações sábias, começa sob outro nome a atrair-lhes a atenção. Os resultados seriam, porém, muito mais fecundos se, ao invés de operarem sobre histéricos, experimentassem sobre indivíduos sãos e válidos. O sono magnético desenvolve, nos passivos lúcidos, faculdades novas, um poder incalculável de percepção. O mais notável fenômeno é a visão a grande distância, sem o auxílio dos olhos. Um sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, ler e escrever com os olhos fechados, entregar-se aos mais delicados e complicados trabalhos. Outros veem no interior do corpo humano, discernem seus males e causas, leem o pensamento no cérebro, penetram, sem o concurso dos sentidos, nos mais recônditos domínios e até no vestíbulo do outro mundo. Sondam os mistérios da vida fluídica, entram em relação com os seres invisíveis, transmitem-nos seus conselhos, seus ensinos. Mais adiante voltaremos a este ponto, porém desde já podemos considerar como estabelecido o fato que decorre dos estudos, das experiências de Pythagor, Deleuze, do Potet e de seus inumeráveis discípulos, isto é, que o sono magnético, imobilizando o corpo, aniquilando os sentidos, restitui a liberdade ao ser psíquico, centuplica-lhe os meios íntimos de percepção e o faz entrar num mundo vedado aos seres corpóreos, mundo cujas belezas e leis nos descreve. E esse ser psíquico que, no sono, vive, pensa, age fora do corpo, que afirma sua personalidade independente por um modo especial de apreciação, por conhecimentos superiores aos que possuía no estado de vigília, que será senão a própria alma, não mais uma resultante das forças vitais dos órgãos, porém uma causa livre, uma vontade ativa, desprendida momentaneamente de sua prisão, pairando sobre a natureza inteira e gozando a integridade de suas faculdades inatas. Assim, pois, os fenômenos magnéticos tornam evidente não só a existência da alma, mas também a sua imortalidade, porque, se, durante a existência corpórea, essa alma se desliga do seu grosseiro invólucro, o vive e pensa fora dele, com mais forte razão achará na morte a plenitude de uma liberdade. A ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá posse de maravilhosos recursos. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável, suas propriedades são múltiplas, variadas. Fatos numerosos têm provado que, com o seu auxílio, se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Os grandes missionários não curavam pela posição das mãos. Eis todo o segredo dos seus supostos milagres. Os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituem gradualmente a saúde aos enfermos, o vigor aos valetudinários. Objetam que uma legião de charlatães, para explorar o magnetismo, abusa da credulidade e da ignorância do público, exornando-se com um poder imaginário. Mas, isso é uma consequência inevitável do estado de inferioridade moral da humanidade. Uma coisa nos consola desses fatos contristadores, é a certeza de que todo homem é animado de simpatia profunda pelos deserdados, de verdadeiro amor pelos que sofrem, pode aliviar seus semelhantes por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. 18. Fenômenos espíritas. Entre todas as provas de que existe no homem um princípio espiritual sobrevivente ao corpo, as mais frisantes são fornecidas pelo fenômeno do espiritualismo experimental ou espiritismo. Os fenômenos espíritas, considerados, a princípio, como puro charlatanismo, entraram no domínio da observação rigorosa e, se certos sábios ainda os desdenham, rejeitam e negam, outros, não menos eminentes, os estudam, verificando sua importância e realidade. Na América e em todas as nações da Europa, sociedades psicológicas fazem disso objeto constante de seus estudos. Tais fenômenos, já ouvimos, produziram-se em todos os tempos. Outrora, estavam envolvidos em mistério e só eram conhecidos por pequeno número de pesquisadores. Hoje, universalizam-se, produzem-se com uma persistência e uma variedade de formas que confundem a ciência moderna. Newton disse,
É loucura acreditar que se conhecem todas as coisas e é sabedoria estudar sempre. Não só todos os sábios, mas também todos os homens sensatos têm o dever de estudar esses fatos que nos patenteiam uma face ignorada da natureza, de remontar as causas e de deduzir as suas leis. Esse exame só pode fortificar a razão e servir ao progresso, destruindo a superstição em sua origem, porque a superstição está sempre pronta a apoderar-se dos fenômenos desprezados pela ciência, a desfigurá-los e atribuir-lhes caráter sobrenatural ou miraculoso. A maior parte das pessoas que desdenham estas questões ou que, tendo-as estudado, o fizeram superficialmente, sem método, sem espírito de coerência, acusa os espíritas de interpretarem mal os fenômenos, ou, pelo menos, de deduzirem conclusões prematuras. A esses adversários do espiritismo responderemos que já é alguma coisa ganha o fato de eles se apegarem à interpretação dos fenômenos e não à sua realidade. Efetivamente, os fenômenos verificam-se e não se discutem. A sua realidade é atestada, como vamos ver, por homens do mais elevado caráter, por sábios de alta competência, de nome aureolado por seus trabalhos e descobertas. Mas, não é preciso ser sábio de primeira ordem para averiguar a existência de fenômenos que, caindo debaixo dos sentidos, são, portanto, sempre verificáveis. Qualquer pessoa, com alguma perseverança e sagacidade, colocando-se nas condições necessárias, poderá observar esses fatos e formar sobre eles uma opinião esclarecida. 19. Testemunhos científicos. Foi no seio da Grande Confederação Americana, em 1850, que, pela primeira vez, as manifestações espíritas atraíram a atenção pública. Pancadas faziam-se ouvir em vários aposentos, móveis deslocavam-se sob a ação de uma força invisível, mesas agitavam-se e feriam ruidosamente o solo. Tendo um dos espectadores tido a ideia de combinar as letras do alfabeto com o número de pancadas, estabeleceu-se uma espécie de telegrafia espiritual e a força oculta pôde conversar com os assistentes. Disse ser a alma de uma pessoa conhecida que tinha vivido no país, entrou em minudências muito exatas sobre a sua identidade, vida e morte, e relatou particularidades que dissiparam todas as dúvidas. Outras almas foram evocadas e responderam com a mesma precisão. Todas se diziam revestidas de um corpo fluídico, invisível aos nossos sentidos, porém que não deixava de ser material. Rapidamente multiplicaram-se as manifestações, que, pouco a pouco, se foram estendendo por todos os estados da União. De tal sorte preocuparam a opinião, que certos sábios, acreditando ver nelas uma causa de perturbação para a razão e paz pública, resolveram observá-las de perto, a fim de demonstrarem o seu absurdo. Foi assim que o juiz Edmondes, presidente do Supremo Tribunal de Nova York e presidente do Senado, e o professor de Química, Mapes, da Academia Nacional, foram levados a se pronunciarem sobre a realidade e o caráter dos fenômenos espíritas. Suas conclusões, formuladas depois de rigoroso exame, constam em obras importantes e por elas está declarado que tais fenômenos eram reais e que só podiam ser atribuídos à ação dos espíritos. Propagou-se o movimento a tal ponto que, em 1852, foi dirigida ao Congresso em Washington uma petição assinada por 15.000 pessoas, a fim de se obter a proclamação oficial da realidade dos fenômenos. Um sábio célebre, Robert Hare, professor na Universidade da Pensilvânia, tomou francamente o partido dos espíritas, publicando, sob o título Experimental Investigations of the Spiritual Manifestations, uma obra que fez sensação e na qual ficou estabelecida cientificamente a intervenção dos espíritos. Robert Darwin, sábio e escritor notável, também se ligou a esse movimento de opinião e escreveu várias obras para o favorecer, entre as quais a que teve por título, Footfalls on the Boundary of Another World, Investidas as Fronteiras de um Outro Mundo, 1877, conseguindo um êxito considerável. Segundo Russell Wallace, o moderno espiritualismo conta hoje, nos Estados Unidos, 11 milhões de adeptos, representados por uma imprensa numerosa, 22 jornais ou revistas, cujo órgão principal é o Banner of Light, de Boston. Na Inglaterra, porém, é que as manifestações espíritas foram submetidas à análise mais metódica. Numerosos sábios ingleses têm estudado os fenômenos da mesa com uma atenção perseverante e minuciosa, e é deles que nos vêm os mais formais testemunhos. Em 1869, a Sociedade Dialética de Londres, uma das mais autorizadas agremiações científicas, nomeou uma comissão de 33 membros,
sábios, literatos, prelados, magistrados, entre os quais Sir John Lubbock, da Royal Society, Henry Lewis, hábil fisiologista, Huxley, Wallace, Crookes, etc., para examinar e aniquilar para sempre esses fenômenos espíritas, que, dizia a moção, são somente produto da imaginação. Depois de 18 meses de experiências e de estudos, a comissão, em seu relatório, reconheceu a realidade dos fenômenos e concluiu em favor do espiritismo. Na enumeração dos fatos observados, o relatório não só demonstra as pancadas e os movimentos da mesa, mas também menciona aparições de mãos e de formas que, não pertencendo a nenhum ente humano, pareciam vivas por sua ação e mobilidade. Essas mãos eram algumas vezes tocadas e seguradas pelos assistentes, convencidos de que elas não eram o resultado de uma impostura ou de uma ilusão. Um dos 33, a Russell Wallace, colaborador de Darwin e, depois da morte deste, o mais eminente representante do evolucionismo, prosseguiu suas investigações e consignou seus resultados numa obra de grande êxito, Miracles and Modern Spiritualism. Falando dos fenômenos, exprime-se nestes termos: quando me entreguei a essas experiências, era fundamentalmente materialista. Não havia em minha mente concepção alguma de existência espiritual. Contudo, os fatos são obstinados, venceram e obrigaram-me a aceitá-los muito tempo antes que eu pudesse admitir a sua explicação espiritual. Esta veio sob a influência constante de fatos sucessivos que não podiam ser afastados nem explicados de nenhuma outra maneira. Entre os sábios ingleses cujos testemunhos públicos podem ser invocados em favor da manifestação dos espíritos, também citaremos Stinton Moses, mais conhecido por Oshon, professor da Faculdade de Oxford, que sobre estas matérias publicou um livro intitulado Spirit Identity e uma outra obra denominada Psychography, onde trata principalmente dos fenômenos de escrita direta. Warley, engenheiro-chefe dos telégrafos, inventor do condensador elétrico, Sergeant Cox, jurisconsulto, Ad Morgan, presidente da Sociedade Matemática de Londres, que afirma claramente as suas crenças na obra, From Matter to Spirit, o professor Charles, da Universidade de Cambridge, os doutores Chambers, Janice O'Leary, G. Sexton, etc. Além de todos esses nomes, justamente estimados, há um outro, maior e mais ilustre, que vem juntar-se à lista dos partidários e defensores do espiritismo, é o de William Crookes, membro da Royal Society, Academia de Ciências da Inglaterra. Não há ciência que não deva uma descoberta ou um progresso a esse espírito sagaz. Os trabalhos de Crookes sobre o ouro e a prata, sua aplicação do sódio ao processo de amalgamação são utilizados em todas as oficinas metalúrgicas da América e da Austrália. Com o auxílio do heliômetro do Observatório de Greenwich, foi ele o primeiro que pôde fotografar os corpos celestes. As suas reproduções da Lua são célebres. Seus estudos sobre os fenômenos da luz polarizada, sobre a espectroscopia não são menos conhecidos. Crookes descobriu também o talho. Todos esses trabalhos, porém, são excedidos por sua magnífica descoberta do quarto estado da matéria, descoberta que lhe assegura um lugar no panteão da Inglaterra, ao lado de Newton e de Herschel, e um outro mais admirável ainda na memória dos homens. William Crookes entregou-se, durante 10 anos, ao estudo das manifestações espíritas e, para verificá-las cientificamente, construiu instrumentos de precisão e delicadeza inauditas. Com o auxílio de um médium notável, a jovem Florence Cook, e de outros sábios tão rigorosamente metódicos como ele, operava em seu próprio laboratório, cercado de aparelhos elétricos, que teriam tornado impossível ou mortal qualquer tentativa de fraude. Em sua obra, Researches into Phenomena of Spiritualism, Crookes analisa as diversas espécies de fenômenos observados, movimentos de corpos pesados, execução de peças musicais sem contato humano, aparições de mãos em plena luz, aparições de formas e de figuras, etc. Durante vários meses, o espírito de uma jovem e graciosa mulher, chamada Katia King, mostrou-se, todas as noites, aos olhos dos investigadores, revestindo, por alguns instantes, as aparências de um corpo humano provido de órgãos e de sentidos, conversando com Crookes, com sua esposa e com os assistentes, submetendo-se a todas as experiências exigidas, deixando-se tocar, auscultar, fotografar, após o que se esvaia como tênue névoa. Essas curiosas manifestações estão longamente relatadas na obra referida, de William Crookes. A Society for Psychical Research, outra agremiação de sábios, entrega-se, há 10 anos,
Há investigações profundas sobre os fenômenos de aparições. Várias centenas de casos foram descobertos por ela, consignados na sua revista, denominada Proceedings, e numa obra especial, Phantoms at Living, dos doutores Myers, Gurney e Podmore, que explicam tais fenômenos pela telepatia ou transmissão do pensamento entre os seres humanos. Quase todos esses fenômenos sucederam-se no momento da morte de pessoas que, em certas ocasiões, se reproduziram nas ditas aparições. Uma leitura atenciosa dos Proceedings não permite que aceitemos, para um grande número de casos, as diferentes explicações dadas por esses doutores, como sendo tais fenômenos o produto da ação mental à distância ou da alucinação. Nem mesmo é razoável admitir-se o caráter subjetivo que, em geral, lhes atribuem. A objetividade, a realidade desses fatos ressalta dos próprios termos dos Proceedings e dos testemunhos recolhidos durante as investigações. As aparições têm, em certos casos, impressionado os animais. Ao seu aspecto, cães bravios são tomados pelo terror, ocultam-se e fogem, cavalos passam apressadamente, trêmulos por todo o corpo, cobrem-se de suor ou recusam-se a avançar. Algumas aparições deram lugar a impressões auditivas, táteis e visuais. Fantasmas, em diversos andares de uma casa, foram vistos sucessivamente por diversas testemunhas. Na obra Phantoms at Living estão referidos muitos efeitos físicos que foram produzidos, tais como ruídos, pancadas, abertura de portas, deslocamento de objetos, etc. Aí também foram mencionadas vozes predizendo os acontecimentos. Certas aparições também puderam ser fotografadas. Na Alemanha, os mesmos testemunhos da existência dos espíritos e de suas manifestações decorrem dos trabalhos do astrônomo Zollner, dos professores Ulrich Weber, Fechner, da Universidade de Leipzig, Karl Duprel, de Munique. Esses sábios, cépticos todos, a princípio, e igualmente animados do desejo de desmascarar o que consideravam trapaças vulgares, foram constrangidos, pelo respeito à verdade, a proclamar a realidade dos fatos observados. O movimento espírita estendeu-se aos países latinos. A Espanha possui, em cada uma das suas principais cidades, uma sociedade e um jornal de estudos psíquicos. A agremiação mais importante é o Centro Barcelonês, ao qual está ligada a União Escolar Espiritista, cujo órgão é a Revista de Estudos Psicológicos. Uma federação reúne todos os grupos e círculos da Catalunha, em número superior a 100. O seu presidente é o Visconde Torres Solanotti, escritor e experimentador distinto. Na Itália também se produziram manifestações importantes em favor do espiritismo. Depois das experiências do professor Ercole Sciaia, de Nápoles, realizadas com a médium Eusapia Palladino, aí se travaram debates apaixonados, que têm agitado o mundo sábio. Esse investigador reproduziu todos os fenômenos notáveis do espiritismo, transportes, materializações, levitações, etc., aos quais também se devem adicionar as impressões de pés e mãos e fisionomias em parafina derretida, assim obtidas em recipientes isolados de todo e qualquer contacto humano. A publicidade que se deu a esses fatos provocou uma crítica vivaz da parte do professor Lombroso, criminalista e antropologista célebre. Oferecendo-se o Sr. Sciaia para produzir novamente os mesmos fenômenos, realizaram-se então, em fins do ano 1891, várias sessões na própria casa de Lombroso, em Nápoles. Este, auxiliado por outros professores, os senhores Tamburini, Virgílio, Bianchi, Visioli, da Universidade de Nápoles, pôde assim verificar a realidade dos fatos espíritas, que depois se tornou pública. Em carta publicada ulteriormente, o professor Lombroso menciona as experiências realizadas pelos doutores Bart de Fiosa, durante as quais o primeiro destes viu seu pai, já falecido, que então o abraçou 2 vezes. Em outra sessão, o banqueiro que viu aparecer uma pessoa sua afeiçoada, morta havia 20 anos, e que lhe falou em francês, língua desconhecida do médium. O professor Lombroso tentou explicar todos os fenômenos espíritas pela exteriorização da força psíquica do médium, porém não demonstrou como essa teoria poderia a eles adaptar-se. Desde então, em 18 de novembro de 1892, L'Italia dei Popolo, jornal político em Milão, publicou um suplemento especial em que se veem as atas das 17 sessões efetuadas nessa cidade, em casa do Sr. Finzi, com a presença da mesma médium Eusapia Palladino. Esses documentos estão assinados pelos seguintes sábios eminentes de diversos países:
Schiaparelli, diretor do Observatório Astronômico de Milão. Alexander Aksakov, conselheiro de Estado da Rússia, diretor da revista Psychische Studien, de Leipzig. Carlo Duprel, de Munique. Angelo Broferil, professor de filosofia. Gerosa, professor de física na Escola Superior de Agricultura, em Portici. Ermaco Regie Finzi, doutores em física. Charles Richet, professor na Faculdade de Medicina de Paris, diretor da Revue Scientifique. Lombroso, professor da Faculdade de Medicina de Turim. Essas atas mencionam a produção dos seguintes fenômenos, observados em plena luz. Movimentos mecânicos, que não podem ser explicados pelo contacto das mãos, levantamento completo da mesa, movimentos mecânicos com o contacto indireto das mãos da médium, exercido de forma a tornar impossível qualquer ação desta, movimentos espontâneos de objetos à distância, sem nenhum contato com as pessoas presentes, movimentos da mesa também sem contato, movimentos dos braços de uma balança, pancadas e reproduções de sons na mesa. Fenômenos obtidos na obscuridade, estando os pés e as mãos da médium constantemente seguros por duas das pessoas presentes. Transporte de diversos objetos, sem contato, tais como cadeiras, instrumentos de música, etc., impressão de dedos sob papel enegrecido por carvão, modelamento de dedos na argila, aparições de mãos sobre um fundo luminoso, aparições de luzes fosforescentes, levantamento da médium para cima da mesa, mudanças de cadeiras com as pessoas que as ocupavam, sensação de apalpadê-las. Enfim, a meia-luz. Aparições de mãos humanas e vivas sobre a cabeça da médium, contacto de uma figura humana barbuda. Nas suas conclusões, os referidos experimentadores estabelecem que, devido às precauções tomadas, não era possível nenhuma fraude. Do conjunto dos fenômenos observados, dizem eles, depreende-se a vitória de uma verdade que injustamente muitos têm querido tornar impopular. No Brasil, em Portugal, nos Açores, na Austrália, nas repúblicas do Rio da Prata e do Pacífico, no México, em Porto Rico e Cuba, o espiritismo também se tem desenvolvido extraordinariamente, devido isso, em grande parte, à boa aceitação que ele encontra na consciência dos povos e aos fatos que se produzem. Em todos esses países há centros e revistas ou jornais espíritas que se encarregam de propagar esta consoladora doutrina, entre as quais podemos mencionar, como mais antigos, o Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, com sede no Rio de Janeiro, a Revista Espírita de La Habana, órgão da Sociedade La Reencarnación, em Havana, e a Revista Constancia, órgão da Sociedade Espírita Constância, de Buenos Aires. 20. O Espiritismo na França. Na França não há tantos sábios espíritas como na Inglaterra, pois os seus homens de ciência, mais talvez do que em qualquer outro país, têm testemunhado indiferença ou reserva proposital a respeito das manifestações psíquicas. Vêem-se, entretanto, belas exceções. Assinalamos somente Camille Flammarion, cujo estilo encantador popularizou a ciência dos mundos, e Babinette, membro do Instituto. Estes dois sábios fizeram ato de adesão ao espiritismo, o primeiro, por seu discurso pronunciado no túmulo de Allan Kardec, o segundo, por uma carta ao Dr. Feitaldi, 1867, carta que se tornou pública, e na qual fez conhecer sua intenção de expor ao público os fenômenos incríveis de que foi testemunha e cuja realidade pensa poder demonstrar, decidido como está a ir avante. A sua morte, porém, impediu a execução desse projeto. Mais recentemente, um jovem sábio, de grande futuro, o Dr. Paul Gibier, discípulo favorito de Pasteur e diretor do Instituto Antirrábico de Nova York, publicou duas obras, O Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, Paris, 1887, e Análise das Coisas, 1889, nas quais estuda conscienciosamente e afirma, com coragem, a existência dos mesmos fatos. O Dr. Gibier, com auxílio do médium Slade, estudou, de modo muito especial, o curioso fenômeno da escrita direta sobre a lousa, ao qual consagrou 33 sessões. Lousas duplas, fornecidas pelo experimentador, foram seladas, uma posta sobre a outra, e assim se obtiveram, no seu interior, numerosas comunicações em várias línguas. Temos observado estes fenômenos, escreve ele, tantas vezes e sob formas tão variadas que, se fosse privado nos reportarmos aos nossos sentidos para demonstrar casos tão especiais,
renegaríamos o que na vida comum se apresenta todos os dias aos nossos olhos. É, porém, no mundo das letras e das artes que encontraremos numerosos partidários ou defensores dos fenômenos espíritas e das doutrinas que lhes são correlativas. Entre outros escritores que se pronunciaram neste sentido, citaremos Eugênio Nus, o autor das obras Grandes Mistérios e Choses de Lautrémonde, Vaqueire, que, a respeito deste ponto, expôs suas opiniões nas Miettes de l'Histoire, Victor Hugo, Maurice Lachatre, Théophile Gautier, Victorien Sardou, o Favetti, C.H. Lomont, Eugène Beauménil, etc. É quase sempre fora das academias que as experiências espíritas na França têm sido tentadas e, sem dúvida, disso provém a pouca atenção que se lhes tem prestado. De 1850 a 1860, estavam em moda as mesas giratórias. A predileção era geral, nenhuma festa, nenhuma reunião íntima terminava sem alguns exercícios desse gênero. Mas, entre a multidão das pessoas que tomavam parte nessas reuniões e que se divertiam com o fenômeno, quantas teriam entrevisto suas consequências, do ponto de vista científico e moral, e a importância das soluções que ele trazia à humanidade? Cansaram de propor questões banais aos espíritos. A moda das mesas, como qualquer outra, passou e, depois de certo processo ruidoso, o espiritismo caiu em descrédito. Mas, à falta de sábios oficiais, observadores dos fenômenos, a França possuía um homem que devia representar um papel considerável, universal, no advento do espiritismo. Allan Kardec, depois de ter, durante 10 anos, estudado pelo método positivo, com razão esclarecida e paciência infatigável, as experiências feitas em Paris, depois de ter recolhido os testemunhos e documentos que de todos os pontos do globo lhe chegaram, coordenou esse conjunto de fatos, deduziu os princípios gerais e compôs um corpo de doutrina, contido em 5 volumes, cujo êxito foi tal que alguns ultrapassaram hoje a 40ª edição, a saber, o Livro dos Espíritos ou parte filosófica, o Livro dos Médiuns ou parte experimental, o Evangelho segundo o Espiritismo ou parte moral, o Céu e o Inferno ou parte analítica e a Gênese ou parte científica. Allan Kardec fundou a Revue Spirit, de Paris, que se tornou o órgão, o traço de união dos espíritas do mundo inteiro, e na qual se poderá acompanhar a evolução lenta e progressiva desta revelação moral e filosófica. A obra de Allan Kardec é, portanto, o resumo dos ensinos comunicados aos homens pelos espíritos, em um número considerável de grupos espalhados por todos os pontos da Terra, durante um período de 20 anos. Essas comunicações nada têm de sobrenaturais, porque os espíritos são seres semelhantes a nós que vivemos na Terra e, em sua maior parte, a ela voltarão, submetidos, como nós, às leis da natureza e revestidos de um corpo, mais sutil é verdade, mais etéreo do que o nosso, porém perceptível aos sentidos humanos em condições determinadas. Allan Kardec, como escritor, mostrou-se de uma clareza perfeita e de uma lógica rigorosa. Todas as suas apreciações repousam sobre fatos observados, atestados por milhares de testemunhas. Apelou para a filosofia e esta desceu das alturas abstratas em que pairava, fez-se simples, popular, acessível a todos. Despida das suas formas envelhecidas, posta ao alcance das mais humildes inteligências, ela demonstra a persistência da vida de além-túmulo, e assim traz esperança, consolação e luz àqueles que sofrem. A doutrina de Allan Kardec, nascida, não será demasiado repeti-lo, da observação metódica, da experiência rigorosa, não se torna um sistema definitivo, imutável, fora e acima das conquistas futuras da ciência. Resultado combinado de conhecimentos dos dois mundos, de duas humanidades penetrando-se uma na outra, ambas, porém, imperfeitas e a caminho da verdade, do desconhecido, a doutrina dos espíritos transforma-se, sem cessar, pelo trabalho e pelo progresso e, embora superior a todos os sistemas, a todas as filosofias do passado, acha-se aberta às retificações, aos esclarecimentos do futuro. Depois da morte de Allan Kardec, o Espiritismo fez uma evolução considerável, assimilando o fruto de 25 anos de trabalhos. A descoberta da matéria radiante, as análises dos sábios ingleses e americanos sobre os fluidos, sobre os invólucros perispirituais ou formas revestidas pelos espíritos em suas aparições, todos esses progressos abriram ao Espiritismo um novo horizonte. Graças a esses estudos, o Espiritismo penetrou a natureza íntima do mundo fluídico e, para o futuro, pode, com armas iguais,
lutar contra seus adversários nesse terreno da ciência que se lhe tornou familiar. O Congresso Espírita e Espiritualista Internacional, reunido em Paris, no mês de setembro de 1889, demonstrou toda a vitalidade da doutrina que acreditavam sepultada debaixo dos sarcasmos e das zombarias. 500 delegados, vindos de todos os pontos do mundo, assistiram às suas sessões. 95 revistas e jornais aí estiveram representados. Homens de grande saber e de alta posição, médicos, magistrados, professores e mesmo sacerdotes, pertencentes às mais diversas nacionalidades, franceses, espanhóis, italianos, belgas, suíços, russos, alemães, suecos, etc., todos tomaram parte nos debates. Os membros das diversas doutrinas representadas nesse congresso, espíritas, teosofistas, cabalistas, swedenborgianos, em perfeita união, afirmaram, por unanimidade de votos, os dois princípios seguintes. Primeiro, persistência do eu consciente depois da morte, ou seja, a imortalidade da alma. Segundo, relação entre os vivos e os mortos. O Congresso Espírita de 1889, despertando a atenção pública, estimulou o espírito de exame e provocou um conjunto de estudos e experiências científicas. Charles Richet e o Coronel de Rochas fundaram, em Paris, uma sociedade de investigações psíquicas, cujo primeiro cuidado foi estabelecer um exame sobre os fenômenos de aparição e sobre todos os fatos da psicologia oculta observados na França. Uma revista especial, Os Análises de Ciências Psíquicas, dirigida pelo Dr. Dareix, dá conta não só desses trabalhos, mas também dos que são realizados pelas sociedades estrangeiras análogas. O Congresso Internacional de Psicologia Experimental, realizado em Londres, no ano de 1892, mostrou que, em pouco tempo, se haviam produzido na ciência algumas modificações especialmente notáveis sobre o assunto. Charles Richet aborda francamente a questão da nova psicologia e trata dos fenômenos espíritas, telepatia, dupla vista, etc. Esse eminente professor começa por fazer o seguinte questionário: existirá essa psicologia oculta? E, então, responde, para nós isso não é duvidoso, pois efetivamente existe tal psicologia. Não é possível que tantos homens distintos da Inglaterra, América, França, Alemanha, Itália e outros países, se tenham deixado enganar tão grosseiramente. Eles refletiram e discutiram todas as objeções apresentadas, não encontrando motivo para atribuírem ao acaso ou ao produto de fraude qualquer dos fenômenos observados, visto terem tomado precauções, antes mesmo que os outros as houvessem indicado. Recuso-me também a acreditar que tais trabalhos tenham sido estéreis ou que esses homens tivessem meditado, experimentado, refletido sobre meras ilusões. Charles Richet lembra aos membros do Congresso quanto as academias se têm arrependido de haverem, muitas vezes, negado a priori as mais belas descobertas, por isso, elas deviam ser agora mais cautelosas a fim de não caírem na mesma falta. Demonstra os resultados proveitosos que, do estudo da nova psicologia, baseada sobre o método experimental, pode decorrer para a ciência e para a filosofia. 21. O perispírito ou corpo espiritual. Os materialistas, em sua negação da existência da alma, muitas vezes têm apelado para a dificuldade de conceberem um ser privado de forma. Os próprios espiritualistas não sabem explicar como a alma imaterial, imponderável, poderia presidir e unir-se estreitamente ao corpo material, de natureza essencialmente diferente. Essas dificuldades encontram solução nas experiências do espiritismo. Como precedentemente já o dissemos, a alma está, durante a vida material, assim como depois da morte, revestida constantemente de um envoltório fluídico, mais ou menos sutil e etéreo, que Allan Kardec denominou perispírito ou corpo espiritual. Como participa simultaneamente da alma e do corpo material, o perispírito serve de intermediário a ambos, transmite à alma as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. No momento da morte, destaca-se da matéria tangível, abandone o corpo às decomposições do túmulo, porém, inseparável da alma, conserva a forma exterior da personalidade desta. O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada, que atravessa todos os corpos por mais impenetráveis que estes nos pareçam. A matéria grosseira,
incessantemente renovada pela circulação vital, não é a parte estável e permanente do homem. É o perispírito que garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos, e isto em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce, assim, a ação de uma forma, de um molde contrátil e expansível sobre o qual as moléculas vão incorporar-se. Esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável, depura-se e enobrece-se com a alma, segue através das suas inumeráveis encarnações, com elas sob os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias, antigas, e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. É no cérebro desse corpo espiritual que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes, e é sobre essas linhas que, na reencarnação, se modela e forma o cérebro da criança. Assim, o intelecto e o moral do espírito, longe de se perderem, capitalizam-se e se acrescem com as existências deste. Daí as aptidões extraordinárias que trazem, ao nascer, certos seres precoces, particularmente favorecidos. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Por efeito inverso, os apetites materiais, as paixões baixas e vulgares reagem sobre o perispírito e o tornam mais pesado, denso e escuro. A atração dos globos inferiores, como a Terra, exerce-se de modo irresistível sobre esses organismos espirituais, que, em parte, conservam as necessidades do corpo e não podem satisfazê-las. As encarnações dos espíritos que sentem tais necessidades sucedem-se rapidamente, até que o progresso pelo sofrimento venha a atenuar suas paixões, subtraí-los às influências terrestres e abrir-lhes o acesso de mundos melhores. Estreita correlação liga os três elementos constitutivos do ser. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo, revelam-se até sobre o próprio corpo. A face então se ilumina com o reflexo de uma chama interior. É pelas correntes magnéticas que o perispírito se comunica com a alma. É pelos fluidos nervosos que ele está ligado ao corpo. Esses fluidos, posto que invisíveis, são vínculos poderosos que o prendem à matéria, do nascimento à morte, e mesmo nos sensuais, assim o conservam, até a dissolução do organismo. A agonia representa a soma de esforços realizados pelo perispírito a fim de se desprender dos laços carnais. O fluido nervoso ou vital, de que o perispírito é a origem, exerce um papel considerável na economia orgânica. Sua existência e seu modo de ação podem explicar bastantes problemas patológicos. Ao mesmo tempo agente de transmissão das sensações externas e das impressões íntimas, ele é comparável ao fio telegráfico, transmissor do pensamento, e que é percorrido por uma dupla corrente. A existência do perispírito era conhecida dos antigos. Pelas palavras Oshima e Feroer, os filósofos gregos e orientais designavam o invólucro da alma lúcido, etéreo, aromático. Segundo os persas, assim que chega a hora da reencarnação, o Feroer atrai e condensa em torno de si as moléculas materiais que são necessárias à constituição do corpo e, pela morte deste, as restitui aos elementos que, em outros meios, devem formar novos invólucros carnais. O cristianismo também conserva vestígios dessa crença. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, exprime-se nos seguintes termos: o homem está na terra com um corpo animal e ressuscitará com um corpo espiritual. Assim como tem um corpo animal, também possui um corpo espiritual. Embora em diversas épocas já tenha sido afirmada a existência do perispírito, foi ao espiritismo que coube determinar o seu papel exato e a sua natureza. Graças às experiências de Crookes e de outros sábios ingleses, sabemos que o perispírito é o instrumento com cujo auxílio se executam todos os fenômenos do magnetismo e do espiritismo. Esse organismo espiritual, semelhante ao corpo material, é um verdadeiro reservatório de fluidos, que a alma põe em ação pela sua vontade. É ele que, no sono natural como no sono provocado, se desprende da matéria, transporta-se a distâncias consideráveis e, na escuridão da noite como na claridade do dia, vê,
percebe e observa coisas que o corpo não poderia conhecer por si. O perispírito tem, portanto, sentidos análogos aos do corpo, porém muito mais poderosos e elevados. Ele tudo vê pela luz espiritual, diferente da luz dos astros, e que os sentidos materiais não podem perceber, embora esteja espalhada em todo o universo. A permanência do corpo fluídico, antes como depois da morte, explica também o fenômeno das aparições ou materializações de espíritos. O perispírito, na vida livre do espaço, possui virtualmente todas as forças que constituem o organismo humano, mas nem sempre as põe em ação. Desde que o espírito se acha nas condições requeridas, isto é, desde que pode retirar do médium a matéria fluídica e a força vital necessárias, ele as assimila e reveste, pouco a pouco, as aparências do corpo terrestre. A corrente vital circula, então, e, sob a ação do fluido que recebe, as moléculas físicas coordenam-se segundo o plano do organismo, plano de que o perispírito reproduz os traços principais. Logo que o corpo humano fica reconstituído, o seu organismo entra em funções. As fotografias e os moldes obtidos em parafina mostram-nos que esse novo corpo é idêntico ao que o espírito animava na Terra, mas essa vida só pode ser temporária e passageira, porque é anormal, e os elementos que a produzem, após uma curta condensação, voltam às fontes de onde foram emanados. 22. Os médiuns. As faculdades do perispírito, seus meios de percepção e de desprendimento, por maior desenvolvimento que tenham em certas pessoas, não podem, entretanto, exercer-se em sua plenitude durante o período da encarnação, isto é, durante a vida terrestre. O perispírito acha-se então estreitamente ligado ao corpo. Prisioneiro neste invólucro espesso e obscuro, não pode daí se afastar senão em certos momentos e em condições particulares. Seus recursos ficam em estado latente, porque somos impotentes para os pôr em ação. Daí a fraqueza de nossa memória, que não pode remontar-se ao início de nossas vidas passadas. Restituída a vida espiritual, a alma reassume completo poder sobre si mesma e o perispírito recobra a plenitude de suas faculdades. Desde então, pode agir convenientemente sobre os fluidos, impressionar os organismos e os cérebros humanos. Nisso é que consiste o segredo das manifestações espíritas. Um magnetizador exerce poderosa ação sobre o seu passível sonâmbulo, provoca seu desprendimento, suspende sua vida material. Assim também os espíritos ou almas desencarnadas podem, pela vontade, dirigir correntes magnéticas sobre os seres humanos, influenciar seus órgãos e, por seu intermédio, comunicar-se com outros habitantes da Terra. Os seres especialmente caracterizados pela delicadeza e sensibilidade do seu sistema nervoso à manifestação dos espíritos têm o nome de médiuns. Suas aptidões são múltiplas e variadas. Aqueles cuja vista atravessa o nevoeiro opaco que nos oculta os mundos etéreos e que, por um vislumbre, chegam a entrever alguma coisa da vida celeste são designados por sensitivos ou por clarividentes. Alguns até possuem a faculdade de ver os espíritos, de ouvir deles a revelação das leis superiores. Todos somos médiuns, é verdade, porém, em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram-no, mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste, silenciosa, atenta, às minudências de nossa existência, participa, pelo pensamento, de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. Nessa multidão ocupa lugar a maior parte daqueles que encontramos na terra, e de quem seguimos até ao campo fúnebre os pobres e cansados despojos. Parentes, amigos, indiferentes, inimigos. Subsistem todos e são arrastados pela atração dos hábitos e das recordações para os lugares e para os homens a quem conheceram. Essa multidão invisível influencia-nos, observa-nos, inspira-nos, aconselha-nos e, mesmo, em certos casos, persegue-nos e obsidia-nos com seu ódio e sua vingança. Todos os escritores conhecem esses momentos de inspiração, em que o pensamento se ilumina com claridades inesperadas, em que as ideias deslizam, como uma corrente, debaixo da pena. Quem de nós, nas ocasiões de tristeza, de acabrunhamento, de desespero, não se sentiu algumas vezes reanimado, reconfortado por uma ação misteriosa e íntima? E os descobridores, os guias do progresso, todos esses que lutam por engrandecer o domínio e o poder da humanidade, não têm sido todos eles beneficiados com o socorro invisível que os nossos antepassados lhes trazem nas horas decisivas?
Os escritores subitamente inspirados, os descobridores repentinamente esclarecidos são outros tantos médiuns intuitivos inconscientes. Em certas pessoas, a faculdade de comunicar-se com os espíritos reveste uma forma mais clara, mais acentuada. Alguns médiuns sentem a mão arrastada por uma força estranha e